Olá, meu nome é Raquel, eu faço parte da Aliança Feminina da ICNV Taquara e hoje eu vim aqui falar sobre o último aspecto do fruto do Espírito na nossa série Tempo de Frutificar. Exatamente, vamos falar hoje sobre o domínio próprio. Antes de começar a falar, eu quero ler lá em Gálatas 5, 22 e 23, o nosso texto base, né, que tem embasado toda a série de mensagens. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Como eu disse, nessa série de mensagens estamos tratando sobre o fruto do Espírito. E uma imagem que eu gostaria de trazer é a imagem da tangerina. Acho que todo mundo conhece a fruta tangerina. Ela é uma fruta unitária, vamos dizer assim, mas quando você abre ela, você vê que ela tem vários gominhos ali dentro. Bem assim é o fruto do Espírito. Ele é um fruto só, mas dentro dele existem vários aspectos e qualidades que todo cristão deve demonstrar. Por estar no singular, a gente não pode, como cristão, querer demonstrar uma qualidade só ou um aspecto só, mas todos eles. O aspecto do domínio próprio, ele está colocado por último, não é à toa, porque é através desse aspecto que nós podemos exercer todos os outros aspectos, né? A nossa carne é fraca, e o Espírito Santo, nos concedendo domínio próprio, nos faz ter mais disciplina exatamente para exercer os outros aspectos. Tem uma definição de domínio próprio que eu gostaria de colocar também, que é o seguinte: o domínio próprio é a rejeição da tentação e a recusa de ceder ao domínio do pecado. Então, o domínio próprio, como essa recusa de ceder ao pecado, deve ser feito e exercido em todas as áreas da nossa vida, ou seja, nas nossas atitudes, nas nossas palavras, nos nossos pensamentos, relacionamentos e até mesmo na alimentação, não é mesmo? E os verdadeiros cristãos são conhecidos por esse domínio próprio que flui da fé que foi dada por Deus. Lá em 2 Pedro, o primeiro capítulo do versículo 5 a 8 diz o seguinte: por causa disso, concentrando todos os seus esforços, acrescentem à fé que vocês têm a virtude, o conhecimento, ao conhecimento, o domínio próprio, ao domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade, o amor. Porque estas qualidades, estando presentes e aumentando cada vez mais, farão com que vocês não sejam inativos, nem infrutíferos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, exatamente isso, todas essas qualidades, né, todos esses aspectos é que vão nos fazer frutificar, como temos falado aqui nessa série. Seja o que for que nos impeça de ter algum dos aspectos, ou seja, o que nos impede de amar, o que nos impede de ser bondosos, isso deve ser morto, os desejos da carne devem ser mortificados, né? E, principalmente, a gente não pode ser ingênuo de achar que isso vai ser feito de forma fácil, né? Ou que não vai ser sem luta. Com certeza que não. Caminhar no amor, né? Ter essa caminhada, essa jornada no amor de Deus é muito difícil. E só através do Espírito Santo realmente é que podemos exercer. Logo depois, em Gálatas 5:24, no próximo versículo, né, depois do nosso texto base, Paulo fala o seguinte: e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Outra coisa, uma outra parte do que eu tenho para falar sobre domínio próprio é o seguinte: logo assim que se fala de domínio próprio, a primeira coisa que vem à minha mente é a nossa luta contra o pecado, como a gente tem dito. E para mim, pessoalmente, não existe um outro lugar, né, na Bíblia que fale melhor sobre essa luta contra o pecado do que lá em Romanos 7. Então eu quero ler para vocês Romanos 7, do 22 ao 25. Diz o seguinte: porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, sou escravo da lei do pecado. Então, muitas vezes, realmente, ao querer fazer o bem, nós acabamos nos pegando fazendo o mal. Até na verdade, mais atrás um pouco nesse capítulo, eu vou ler mais dois versículos para vocês, do capítulo 7, o versículo 15 diz o seguinte: porque nem mesmo eu compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. E o versículo 19: porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Então, como eu disse antes, ter domínio próprio é combater essa tentação, é matar o pecado. Mas não é só um dia, são todos os dias. E é literalmente uma luta, porque você vai tentar melhorar, vai tentar fazer uma coisa boa e vai provavelmente acabar caindo. Mas não podemos desistir.
Esses dias eu estava ouvindo uma pregação do Augusto Nicodemos, reverendo Augusto Nicodemos, e ele falava sobre como um cristão ele não pode ser conhecido por um pecado ou conhecido por um pecador, como um pecador. Como assim? Nós continuamos sendo pecadores, mesmo salvos. Mas um cristão não pode ser conhecido como um mentiroso, como um ilícito, um fofoqueiro. Por mais que às vezes a gente deslize nisso, a gente não pode residir nisso, né? A gente tem que fazer com que o pecado, né, ou deve buscar com que o pecado seja apenas um acidente na nossa vida. Não que a gente fique caindo nele o tempo inteiro, né? Naquela famosa coisa, pequei, perdão, pequei, perdão. A gente não pode entrar nesse ciclo. A gente também deve pedir ajuda a Deus para lutar contra esse Adão que tem dentro de nós, né, a nossa carne. E sem o Espírito Santo, a gente vai com certeza perder essa luta. Ele vai vencer, é mais forte do que nós. Porque a nossa carne é tendenciosa para o pecado, né? Se a gente deixar, vamos dizer assim, né, por si mesmos, a gente sempre vai tender para o pecado. Então devemos tomar muito cuidado com isso. Outra coisa que eu gostaria de ler para vocês é Romanos 8,6, que diz: pois a inclinação da carne é morte, mas a do espírito é vida e paz. Ou seja, para não deixar que o pecado nos domine, nós devemos sempre nos inclinar para as coisas do espírito, né? Como também lá em Gênesis 4,7, Deus diz a Caim: se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito, mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. E para dominar o pecado, né, e ter esse domínio próprio, esse equilíbrio, essa temperança, na nossa rotina a gente deve incluir autoexame, as disciplinas espirituais, como oração, jejum, leitura da palavra, a confissão e o arrependimento dos nossos pecados constantemente. E principalmente, estar sempre com os olhos voltados para as coisas espirituais e não terrenas. Porque a partir do momento que nós nos enchemos de coisas terrenas, né, das coisas desse mundo, pode ter certeza que a gente vai estar muito mais pecando do que agradando a Deus. Então, a gente também não deve se enganar. Sozinhos a gente não consegue ir adiante. Também gostaria de ler Romanos 6, do 12 ao 14, diz o seguinte: portanto, não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões. Também não ofereçam os membros do corpo ao pecado como instrumentos de justiça, mas como pessoas que passaram da morte para a vida, ofereçam a si mesmos a Deus e ofereçam os seus membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão mais debaixo da lei, e sim da graça. Então, só através da salvação de Jesus Cristo, dessa nova criação, né, essa nova aliança que é feita no seu sangue, nós podemos não ter mais parte com o pecado, não ser mais escravos dele. Contudo, nós vamos conviver com ele enquanto nós estivermos nessa terra, né? Como eu falei, nós não deixamos de ser pecadores. Então, agora nós estamos num processo de santificação. Em tal processo, nós precisamos da ajuda do Espírito Santo. Precisamos também fazer a nossa parte. Uma frase também para ficar guardada: o domínio próprio é uma chamada para a ação e também uma dádiva a ser recebida. Ou seja, nós devemos orar e pedir a Deus domínio próprio, mas também ficar muito atentos, porque quando nos momentos da nossa vida aparecerem as situações que nós precisamos exercer tal domínio próprio ou qualquer outro aspecto do fruto do Espírito, nós devemos estar atentos para isso. Que nós possamos continuar a vigiar, a orar e a exercer do nosso melhor capacidade, né, os gloriosos aspectos do fruto do Espírito e realmente florescer nessa vida, né? E que nós possamos estar sempre pedindo a Deus essa ajuda e, mais uma vez, ter ação, mas também pedir a Deus essa dádiva. Queria agradecer vocês por estar até aqui com a gente nessa série, foi uma bênção para mim e para todo mundo que tem participado, então é tempo de frutificar.